Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Ratakeyama, sou catequista das mídias sociais da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Vamos conhecer hoje São João Bosco, presbítero. E a gente acompanha o vídeo de hoje pelo livro Um Santo para Cada Dia. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. E o vídeo de hoje, irmãos e irmãs, é para falar do último santo lembrado, no último dia de janeiro de 2026, no dia 31 de janeiro de 2026, que é a festa, a memória de São João Bosco, presbítero. Irmãos e irmãs, para a gente poder entender a relevância e a importância do testemunho desse padre, tá? Eu convido a todos nesse primeiro momento a gente conhecer um pouco mais sobre o contexto histórico em que ele viveu, São João Bosco, que é o século XIX na Europa, tá? O contexto social, político e econômico do século XIX. Irmãos e irmãs, a Europa, nessa época, do século XIX, vivia a segunda revolução industrial, irmãos e irmãs. Dois grupos destacavam naquele tempo: a burguesia industrial, também chamada de liberais, tá? E o proletariado, que eram os pobres, tá? O povo que vivia na área rural migrou para as cidades, tá? E passou a trabalhar nas fábricas e no comércio. O capitalismo, tá, em pleno desenvolvimento, visava os lucros dos patrões, que eram justamente a burguesia, a alta burguesia. E os pobres viviam explorados nas fábricas, irmãos e irmãs. A desigualdade social era gritante. Uma classe muito rica, que eram os burgueses, vivendo do luxo, enquanto a grande maioria dos pobres vivia na pobreza e até mesmo na extrema pobreza. Essa era a realidade da Europa no século XIX, irmãos e irmãs. Tá? Havia um total descaso com a infância e a juventude, que eram as principais vítimas do sistema econômico da época. Com o passar do tempo, irmãos e irmãs, houve iniciativas para melhorar as condições dos trabalhadores, surgindo as leis trabalhistas, que limitavam as horas de trabalho, e davam descanso também à folga, e também o direito do sindicato, dos trabalhadores se organizarem para lutar pelos seus direitos, tá? No campo ideológico, cresciam as filosofias ateístas, ou seja, que negavam a existência de Deus, e o comunismo, que seja como resposta à realidade social daquele tempo, seja para reforçar o valor do pensamento científico em oposição à religião católica. Entendeu, irmãos e irmãs? Então é um momento das ideologias que até os dias de hoje dominam a sociedade de hoje, o pensamento das pessoas, e que dividem as opiniões na sociedade, começou a surgir naquele tempo, questionando, tá, o sistema capitalista e questionando até mesmo a religião, botando a culpa na religião como por causa desse atraso que acontecia no mundo, entendeu? Havia oposição dessas ideologias com o catolicismo, então havia uma verdadeira briga entre os intelectuais e os padres e os bispos, os papas da época, entendeu? Então a igreja não vivia em conflito com tudo isso, então ela se fechou, tá? A Igreja Católica enfrenta a situação social daquele tempo com a encíclica Rerum Novarum, de 1891,
do Papa Leão XIII. Aí é o grande marco, irmãos e irmãs, quando a igreja começa a enfrentar a realidade sob a luz do Evangelho, irmãos e irmãs. Entendeu? O momento em que surgiu, né, a doutrina social da igreja. Tá? Foi um marco na história da doutrina social da igreja. Em 20 de setembro de 1870, a Igreja Católica perdeu suas terras na Itália, chamados de Estados Pontifícios, entendeu, irmãos e irmãs? Que foram tomados pelo novo governo daquele país, quando houve a unificação territorial da Itália. A Igreja perdeu seus Estados Pontifícios, ficando apenas com o Estado do Vaticano, né, a cidade do Vaticano, cidade-estado, em Roma. Então, por isso que aí a igreja ficou com mais raiva ainda da burguesia, porque além de fazer conflito com a religião, se opor à religião, ainda por cima ainda tomou as terras da igreja, só ficando somente a cidade do Vaticano até hoje. Quando a Itália se unificou, então a igreja perdeu suas terras, entendeu, irmãos e irmãs? Então essa foi a realidade, tá, que aconteceu no século XIX, na época do São João Bosco, tá? É o santo de hoje. Agora vamos conhecer a vida de São João Bosco dentro de tudo aquilo que foi apresentado nessa primeira parte. Irmãos e irmãs, nessa segunda parte do vídeo, a gente vai conhecer São João Bosco, presbítero, né? Ele é mais conhecido por todos como Dom Bosco, né? Muito querido por todos, principalmente pelos jovens. Ele nasceu em Castelnovo, né? De Asti, hoje Castelnovo Dom Bosco, Itália. Então a cidade deu um nome, né? Homenageou o santo com o nome, mudou o nome com o nome do santo, tá vendo? É Castelnovo Dom Bosco. No dia 16 de agosto de 1815. Você vê, esse padre ele era tão querido pela cidade que até a cidade mudou o nome para o nome dele. Tá vendo que coisa linda? Sua mãe, chamada Margarida Ochielna, deu-lhe uma boa educação humana e cristã desde pequeno. Desde pequeno liderava as brincadeiras com os colegas, mas quando tocava o sino da igreja, saía correndo para a missa e levava os colegas. Assim era Dom Bosco. Foi ordenado, né, sacerdote em 1841 em Turim, norte da Itália. Começou a trabalhar junto com São José Cafasso. Desde logo, sua paixão foi a educação dos jovens, de modo especial os pobres e abandonados. A gente lembra na primeira parte, né, que as crianças e os jovens eram os mais abandonados pela sociedade daquele tempo, aquela sociedade capitalista, né? Formou um grupo para brincar e rezar e dar de comer, tá vendo? Ele se aproximou, ele brincava com os jovens, conquistando a confiança, a amizade daquelas crianças, aqueles jovens abandonados, né? No começo não tinha de dar onde ficar. E no dia 8 de dezembro de 1841, deu início ao seu primeiro oratório em Turim, na Itália, né? O oratório de São Francisco de Sales. Esse foi o primeiro oratório que São João Bosco, né, ele fez com os jovens, no local onde ele podia acolher essas crianças, esses jovens na igreja, dar de comer e dar formação, e brincava com eles também, entendeu? No começo, irmãos e irmãs, São João Bosco teve muitas dificuldades materiais, e havia opositores à sua obra. Tá vendo, irmãos e irmãs? Tinha gente que criticava, né, o que o padre estava fazendo, mas ele estava dando uma resposta, irmãos e irmãs, à situação daquele tempo, porque o povo estava abandonado, irmãos e irmãs.
Os patrões só queriam só explorar a mão de obra, entendeu? Mas eles não tinham direito nenhum. E então ele acolheu os jovens. Mas a sua mãe, né? A mãe de São João Bosco ajudou muito. E a pedagogia de São João Bosco era baseada no amor e na alegria, né? Conforme o apóstolo São Paulo dizia na carta, né? A caridade é benigna e paciente. Tudo espera, tudo suporta. A gente vê isso em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, versículo 7. A prática do método preventivo, irmãos e irmãs. Então, para prevenir os males. Eu achei muito bacana essa atitude de São João Bosco, né? Grande educador. Dom Bosco fundou 2 congregações que deram a continuidade à sua obra. Né? A primeira é a Congregação dos Padres Salesianos e as Irmãs Filhas de Maria Auxiliadora. Tem essas 2 congregações, uma masculina e outra feminina. Para continuar acolhendo os jovens, as crianças, evangelizando, educando. Entendeu? São João Bosco escreveu obras literárias voltadas à catequese e à educação dos jovens e à espiritualidade da família salesiana. Tá? Fundou escolas, tipografias, revistas e editoras para difundir a boa imprensa católica. Porque a gente lembra que na Europa, nessa época, o ateísmo era muito forte, irmãos e irmãs. Então, as pessoas estavam deixando de acreditar em Deus. Então, como era importante a divulgação do pensamento católico, da religião católica. Entendeu, irmãos e irmãs? Exerceu ação de intermediário entre a Santa Sé e o governo italiano, porque a gente lembra que o governo italiano estava de olho nas terras da igreja, irmãos e irmãs. Então havia um verdadeiro conflito de interesses ali. E Dom Bosco ele foi um representante da igreja junto ao governo que estava surgindo na Itália. Ou que surgiu, entendeu? Dom Bosco era um santo sorridente e amável, sempre o mesmo entre os pobres e entre reis e ministros, tá? Era amigo dos protestantes e judeus. Escreveu: reprovemos os erros, mas respeitemos as pessoas. Tá vendo? Olha só que homem ecumênico, né? Então, ele podia até não concordar com certas coisas que as pessoas pregavam, né? Que eram diferentes da igreja. Tudo bem, discordar é normal. Mas ele diz, mas respeitemos as pessoas, o respeito acima de tudo. Viu que exemplo bonito? Que ensinamento bonito? São João Bosco morreu no dia 31 de janeiro de 1888 e foi canonizado pelo Papa Pio XI em 1934. Entendeu, irmãos e irmãs? Então, é isso aí, irmãos e irmãs. Que exemplo bonito, né? De dedicação à educação dos jovens, de acolhida dos jovens. Que coisa linda foi o exemplo, né, de Dom Bosco, né? São João Bosco, né, gente? É isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Obrigado você que assistiu esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Irmãos e irmãs, existe um padre, né, chamado Padre Renato Cheira, né, que ele faz um trabalho, ele iniciou um trabalho bonito na nossa Diocese de Nova Iguaçu, acolhendo os jovens das ruas. Ele imitou Dom Bosco, né, nossa Diocese de Nova Iguaçu. É isso aí. Irmãos e irmãs, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São João Bosco, presbítero, rogai por nós. Aleluia, o sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor.
obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.